primeiro organismo vivo na Terra apareceu em um ambiente aquoso e o curso da evolução foi moldado pelas propriedades do meio aquoso no qual a vida começou. Então, entender a estrutura dessa molécula, aparentemente de fórmula simples, é crucial para a compreensão de vários fenômenos dentro da bioquímica. A molécula de água, como vocês sabem, então é constituída pela ligação entre um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, numa estrutura então de geometria angular com um ângulo de ligação de 104,5 graus. A geometria da molécula então ela é ditada pela forma dos orbitais eletrônicos mais externos do átomo de oxigênio, que são similares aos orbitais sp3 da ligação carbono-carbono. Esses orbitais então podem ser descritos como tendo formato aproximado de um tetraedro, com os hidrogênios em cada um dos vértices desse tetraedro, ocupando uma ligação do tipo ssp3, hidrogênio-oxigênio, e ainda os dois pares não ligantes ocupam então os outros dois vértices desse tetraedro, né? Formando então esse arranjo tetraédrico entre os pares não ligantes e os pares ligantes compartilhados entre o oxigênio e o hidrogênio. Devido ao maior volume ocupado pelos pares não ligantes, esse ângulo, então, em relação ao ângulo tetraédrico da ligação carbono-carbono, que é um ângulo de 109,5 graus, ele apresenta, então, uma ligeira diferença, né, em função, então, do volume ocupado pelos pares não ligantes, o que faz com que ocorra um ângulo menor entre os pares ligantes compartilhados pelo átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio. Ainda, como também vocês sabem, em função da grande diferença de eletronegatividade entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, as ligações então presentes na molécula de água são ligações covalentes, mas covalentes polarizadas. Existe então uma polarização onde os elétrons da ligação estariam então mais próximos, né, o orbital ligante estaria mais próximo do núcleo do átomo de oxigênio, fazendo então com que os hidrogênios desenvolvam cargas parcialmente positivas, se tornando então polos positivos da molécula, e com isso o oxigênio então apresenta também uma carga parcial negativa em função da proximidade dos pares ligantes em relação ao seu núcleo. O oxigênio, então, carrega uma carga parcial negativa, e essa carga parcial negativa é em igual magnitude à soma das cargas parciais apresentadas pelo átomo de hidrogênio. Então, o oxigênio tem uma carga parcial negativa de 2 negativo parcial. Ainda, em função dessa grande diferença de eletronegatividade, essas ligações que são ligações covalentes polares, elas têm também um caráter de 33% de ligação iônica, né, de caráter de ligação iônica. Essa porcentagem, então, de caráter de ligação iônica apresentada em função, como eu disse, dessa proximidade dos pares ligantes do núcleo do oxigênio, então, ressalta ainda mais a polaridade da molécula em função dessa distribuição, então, dos pares de elétrons, que faz que a resultante, então, seja na direção do átomo de oxigênio. Então, esse caráter polar reforça e justifica esse caráter iônico, reforça e justifica o caráter polar da molécula, como vocês sabem, e, de fato, o momento de dipolo apresentado pela molécula de hidrogênio é de 1,85 dBi, que é um valor bastante elevado, deixando claro então a intensidade do dipolo, dos dipolos, né, que a molécula apresenta, que são na verdade 2 dipolos bastante significativos e que são responsáveis por várias propriedades apresentadas pela molécula de água. Então, considerando esses dipolos, onde os átomos de hidrogênio são os polos positivos e o oxigênio, então, é o polo negativo da molécula de água, nós temos, então, que as moléculas de água podem estabelecer com outras moléculas e entre si também interações intermoleculares. E os estados físicos apresentados pela água
como estado sólido e líquido, são resultantes das interações que ocorrem em função da atração dos dipolos de uma molécula em relação aos dipolos de outra. Considerando esses dipolos que a molécula apresenta, nós veremos com frequência na bioquímica a seguinte nomenclatura e identificação. Como a molécula de água tem 2 hidrogênios como centros positivos, porque estão ligados a átomos de alta eletronegatividade, nós dizemos que essa molécula então apresenta 2 grupos capazes, duas porções capazes de doar ligação de hidrogênio. Então, os prótons na molécula de água representam centros doadores de ligação de hidrogênio. Já o átomo de oxigênio, que apresenta esse caráter parcial negativo, é o polo negativo da molécula, apresenta 2 pares não ligantes. Esses pares não ligantes são os pares, então, que serão utilizados no compartilhamento durante a atração de polos positivos de moléculas vizinhas. Então, dessa forma, considerando os 2 pares não ligantes, a molécula de água, então, teria a capacidade, de atuar como receptora de ligação de hidrogênio, e ela poderia, então, receber 2 ligações de hidrogênio, considerando cada par não ligante do átomo de oxigênio. Então, dessa forma, quando uma molécula de água, seja ela no estado líquido ou no estado sólido, tem em sua proximidade uma outra molécula, a atração, principalmente de natureza eletrostática, que irá acontecer entre o dipolo positivo de uma molécula e o dipolo negativo de outra, permitirá então que essa atração entre dipolos com cargas diferentes crie uma força entre as moléculas, uma interação intermolecular, uma interação de coesão, que vocês sabem que é a ligação de hidrogênio, que a gente chama de ligação, mas é uma interação então de natureza intermolecular, baseada então em atração eletrostática principalmente, que é a atração baseada então onde um dipolo positivo é atraído por um dipolo negativo. Ainda, como eu falei, em função dessa capacidade de recepção de ligação de hidrogênio e doação de ligação de hidrogênio, as interações intermoleculares elas podem ocorrer, então, considerando aproximações feitas de direções diferentes, considerando sempre a natureza oposta dos centros que irão se atrair, tá? Então, essas forças mantêm essas moléculas próximas e fazem com que existam os estados físicos sólido e líquido. Como eu já falei para vocês aqui, e vocês também já sabem, as interações então, do tipo ligação de hidrogênio são interações intermoleculares, e essas interações intermoleculares são interações baseadas em atrações de natureza eletrostática, e eu acabei de dizer então que é um dipolo atraindo o dipolo de uma outra molécula. Então, essencialmente, as ligações de hidrogênio são um tipo de interação intermolecular do tipo dipolo-dipolo. O dipolo de uma molécula atraindo o dipolo de outra molécula. No entanto, nós sabemos que esse dipolo-dipolo ele é denominado de maneira diferente, é denominado ligação de hidrogênio, porque em termos de intensidade, as ligações de hidrogênio são mais intensas do que as interações do tipo dipolo-dipolo comum. E aqui é importante que a gente ressalte o que faz com que as ligações de hidrogênio sejam mais intensas e, por isso, diferenciadas em relação ao dipolo-dipolo comum. Na ligação de hidrogênio, o polo positivo, claro, é o átomo de hidrogênio, é o próton. Mas para que o próton participe de uma interação que caracteriza uma ligação de hidrogênio, ele deve apresentar um caráter bastante positivo. E isso é possível quando o átomo de hidrogênio está ligado a um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, que pode ser o átomo de flúor, o átomo de oxigênio ou o átomo de nitrogênio. Nessas condições, nesse tipo de ligação, nós temos então uma ligação onde existe uma grande polarização dessa ligação, fazendo com que o átomo de hidrogênio desenvolva um caráter
positivo, sendo um polo positivo bastante intenso. Além disso, a ligação de hidrogênio, então, além de envolver os átomos de maior eletronegatividade, envolve o átomo de hidrogênio por um outro motivo. O átomo de hidrogênio, comparado a outros centros que tenham essa característica positiva, ele é um átomo pequeno. E o hidrogênio, enquanto átomo pequeno, permite, então, que ocorra uma aproximação máxima entre o dipolo de uma molécula e o dipolo da outra, ou seja, o polo positivo de uma molécula tem uma proximidade muito grande com o polo negativo da outra, o que maximiza a intensidade da interação do tipo ligação de hidrogênio. E isso, essa natureza, então, mais intensa em função de um polo positivo mais intenso e de raio atômico menor, faz com que as ligações de hidrogênio sejam mais intensas e justifiquem os pontos, né, de fusão e ebulição, por exemplo, que a água apresenta, que tem valores bastante intensos, considerando que é uma molécula tão pequena. Então, dessa forma, a gente entende que as ligações de hidrogênio são interações intermoleculares intensas, né, em função dessas características que nós acabamos de discutir. Mas podemos ainda observar a ligação de hidrogênio utilizando outra referência. Nessa representação, é utilizado para representar a molécula de água o modelo de volume atômico. No modelo de volume atômico, o raio de cada átomo é proporcional ao seu raio de Van der Waals, que está aqui identificado para o átomo de hidrogênio como sendo 1,2 angstroms e para o átomo de oxigênio como sendo 1,4. E os contornos do modelo, né, esses contornos aqui, que tem esse volume maior, eles definem, então, o espaço que é ocupado pela molécula, ou seja, o volume do espaço no qual os átomos de outras moléculas não podem entrar. Então, esse espaço aqui é o raio de Van der Waals do átomo de oxigênio dentro da molécula de água. Esse espaço aqui em branco é o raio de Van der Waals do átomo de hidrogênio dentro da molécula de água e esse daqui também. Então, esses espaços são espaços, então, onde outros átomos não se aproximam, porque dentro dessa distância iriam surgir as interações de natureza repulsiva. Isso porque, se ocorre a aproximação de outros átomos, né, a uma distância menor do que a do raio de Van der Waals, a repulsão entre os elétrons da eletrosfera vai se manifestar. Fora desse espaço, ou seja, na superfície do raio de Van der Waals, quando há aproximação de um outro átomo, nessa região aqui se maximizam então as interações de natureza atrativa, onde o núcleo do átomo que se aproxima atrai os elétrons da primeira, o núcleo da primeira atrai os elétrons da que se aproxima. Essa distância, então, definida pelo raio de Van der Waals, é a distância de maior aproximação entre dois átomos que não estejam ligados, ou seja, é a nossa referência para entender qual é a distância mínima que deve ser considerada para pensar as interações intermoleculares. Então, aqui numa representação, para que fique mais claro, né, não confundindo o raio covalente então tem a ver com a separação entre os núcleos que compõem uma ligação covalente, então se refere a uma ligação que compõe a molécula. E o que eu estou mostrando para vocês é o raio de Van der Waals, que é a distância, então, de aproximação, a distância maior de aproximação, que dois átomos podem se aproximar para estabelecer uma interação de natureza intermolecular, de natureza, como eu falei, essencialmente eletrostática, e sem que apareçam interações repulsivas. Então, considerando a ligação de hidrogênio, a gente tem que considerar, então, o raio de Van der Waals para o átomo de hidrogênio e o raio de Van der Waals do átomo de oxigênio, para entender qual que seria a distância, então, de uma mínima que um átomo de hidrogênio poderia se aproximar de um átomo de oxigênio para estabelecer uma ligação de hidrogênio. E o que os estudos mostram? Os estudos mostram que essa ligação de hidrogênio, então,
ela é pelo menos 0,5 Angstrom, a ligação de hidrogênio na água, ela é 0,5 Angstrom mais curta que o calculado para a distância de Van der Waals, considerando os raios do átomo de oxigênio e do átomo de hidrogênio. Ou seja, como eu já havia falado anteriormente, a interação nas ligações de hidrogênio são interações mais fortes e mais curtas, e isso decorre, então, dessa intensidade do polo positivo e do pequeno raio atômico do átomo de hidrogênio, e por ser uma interação, então, mais curta, isso faz com que as ligações de hidrogênio na água sejam bastante significativas. Mas significativas como, né? Na verdade, a energia de dissociação, ou seja, a energia necessária para quebrar uma ligação representam a energia de dissociação, como eu falei, para quebrar uma ligação de hidrogênio, ela é de cerca de 23 kJ por mol, quando a gente considera as ligações de hidrogênio em moléculas de água no estado sólido, e esse valor é menor, ele é em torno de 20 kJ quando a gente considera as ligações de hidrogênio na água em estado líquido. Então, de forma aproximada, a gente tem que as ligações de hidrogênio, elas têm um valor, que é um valor de aproximadamente 10% menos de 10% do valor de energia para as ligações, comparando com as ligações covalentes OH. Mas por que essas interações, do tipo ligação de hidrogênio, mesmo tendo uma energia relativamente tão baixa comparado com as ligações covalentes, por que elas são tão significativas? Bem, dentro dos sistemas biológicos, essas interações, mesmo aparentemente tendo um valor baixo, elas são muito significativas porque nós consideramos que as biomoléculas são macromoléculas, moléculas muito grandes, e o número de ligações de hidrogênio que podem ser estabelecidas por essas moléculas é um número muito grande, o que faz com que essas ligações sejam bastante significativas. O que representa esse valor de 23 kJ, que às vezes vocês ficam sem referência? 23 kJ, 20 kJ, né? Vamos falar da água no estado líquido. A energia de ligação de aproximadamente 20 kJ. Isso significa que essa energia, nessa ordem, é uma energia que as temperaturas baixas, como a temperatura ambiente, uma temperatura em torno de 25, 26, 27 graus Celsius, já pode fornecer energia cinética suficiente para que as moléculas, então, num processo de movimento, possam, então, romper as ligações de hidrogênio. Então, a temperatura ambiente fornece uma energia cinética para as moléculas de água, que já é uma energia suficiente para que elas consigam romper uma ligação de hidrogênio. Então, elas são relativamente bastante fracas. Mas como eu falei para vocês, como elas ocorrem em grande número, elas se tornam significativas. Outra informação é que para que a energia de ligação ela tenha interação máxima, essa ligação de hidrogênio, então, ela precisa ter os átomos que compartilham o polo positivo, que é o átomo de hidrogênio, eles devem estar alinhados. Então, como mostra nessa representação, nós temos aqui o oxigênio da primeira molécula, que está participando da ligação de hidrogênio com o polo positivo da primeira molécula, e o oxigênio, que é o oxigênio da ligação covalente da primeira molécula, da ligação covalente OH, ele está na mesma linha que o oxigênio que participa da ligação de hidrogênio. Quando esse alinhamento ocorre, o compartilhamento dos pares de elétrons entre o doador de ligação de hidrogênio e o receptor de ligação de hidrogênio, ele é máximo, a ligação é mais curta possível, e isso faz com que a ligação de hidrogênio, então, seja mais intensa, tá? E aqui, para que vocês tenham essa referência, né, até para entender por que uma é tão mais intensa do que a outra, a gente tem uma como sendo uma ligação entre os átomos para compor a molécula, então uma ligação mais curta, e aqui entre as moléculas. Mas a ligação de hidrogênio, em função das características que eu discuti com vocês, da intensidade, por ser uma interação mais curta, isso acaba fazendo com que ela não seja inteiramente de natureza eletrostática, ela tem um caráter de 10% de ligação covalente, porque as sobreposições permitem, então, que os orbitais tenham um caráter de ligação covalente em função dessa proximidade a uma distância ligeiramente menor do que aquela esperada para o raio de Van der Waals. Considerando, então, a natureza das interações intermoleculares do tipo de ligação de hidrogênio
que são relativamente fracas, como eu falei para vocês, a temperatura ambiente fornece energia cinética que permite que essas ligações possam ser continuamente quebradas. E de fato, isso ocorre. Considerando, como eu disse para vocês, a própria temperatura ambiente, as moléculas então têm energia cinética suficiente para que se movimentem o tempo inteiro e possam então quebrar, tem energia suficiente para quebrar as ligações de hidrogênio. Mas em função da intensidade dos polos que compõem a molécula de água, tanto o polo positivo como o polo negativo, essas moléculas têm as suas interações intermoleculares quebradas, mas outras logo são restabelecidas. Dessa forma, estima-se então que as ligações de hidrogênio têm uma duração de 20 picosegundos, ou seja, são bem rapidinhas. Mas logo que uma se quebra, como eu falei, em função da intensidade desses polos, logo outro se forma. Então essa imagem é para deixar claro para vocês o quanto esse sistema é dinâmico. Considerando o quanto são dinâmicas essas trocas que ocorrem entre as ligações de hidrogênio, como eu falei, cada molécula de água tem 2 grupos doadores de ligação de hidrogênio e 2 grupos receptores de ligação de hidrogênio. Então, cada molécula de água pode ter o potencial para se ligar a 4 outras moléculas de água. Mas em função desse dinamismo que ocorre no estado líquido, o número estimado de moléculas que participam das ligações de hidrogênio seria de 1 para 3,4 outras. Sendo assim, determinar a estrutura da água no estado líquido é algo complexo, onde tem-se algumas estimativas, mas a estrutura definitiva não é possível em função de ser um arranjo instável tridimensional, como eu mostrei para vocês, bastante dinâmico. No entanto, alguns estudos de predição teórica demonstram que as estruturas, a organização das ligações de hidrogênio numa molécula de água podem formar, então, arranjos irregulares, variados, onde as moléculas de água iriam interagir entre si em redes que poderiam conter de 3 a 6 moléculas. Como eu falei, em média, tem-se que cada molécula formaria ligação de hidrogênio com 3,4 outras, considerando que é um sistema dinâmico. Mas essa predição mostra, então, que em um dado momento poderia existir um arranjo com 3 moléculas de água estabelecendo ligações de hidrogênio entre si, baseada na atração entre o polo negativo de uma e o polo positivo da outra, ou seja, numa estrutura trimérica, ou 4 moléculas numa estrutura tetramérica, ou 4 moléculas participando de um arranjo de ligação de hidrogênio que seria pentamérico, tá? Então, essa organização no estado líquido tem ligações de hidrogênio muito intensas, mas em função dessa energia cinética que permite esse arranjo mais desordenado das moléculas de água, a gente tem arranjos com ligações intensas, mas não tão bem definidos. Não tão bem definidos quanto comparado com o arranjo das ligações de hidrogênio no estado sólido. Quando a gente considera a água no estado sólido, aqui sim, nós temos que o arranjo cristalino formado pela água no estado sólido considera então que cada molécula de água irá estabelecer ligações de hidrogênio com 4 outras moléculas de água vizinhas, baseado então nessa consideração de que uma será receptora de ligação de hidrogênio, porque utiliza o oxigênio, e aquela que participa com próton será doadora de ligação de hidrogênio. Então, são possíveis 4 ligações de hidrogênio, considerando essas forças atrativas de uma molécula em relação às outras vizinhas. Então, o arranjo no estado sólido das ligações de hidrogênio, nesse caso, as moléculas têm sim uma energia cinética, um grau vibracional, mas com um nível de desordem menor comparado ao estado líquido. Então, nessa situação, as moléculas conseguem estabelecer de forma efetiva 4 ligações de hidrogênio entre si.
E o fato de 4 moléculas poderem fazer ligações de hidrogênio, de uma molécula poder fazer ligações de hidrogênio com 4 outras, aqui eu estou mostrando uma representação simbólica plana, mas essa ligação de hidrogênio ela é feita de forma tridimensional, então percebam aqui nessa estrutura que representa esse arranjo cristalino da água no estado sólido. Então, de forma tridimensional, cada molécula, então, vai interagir com 4 outras. Esse arranjo, então, leva uma estrutura em comum, porque é uma estrutura aberta. O gelo é altamente ordenado e essa ordenação otimiza o número de ligações de hidrogênio. Otimiza em relação a quê? No estado líquido, em média, cada molécula estabelece ligações de hidrogênio com 3,4 outras. No estado sólido, efetivamente, em função da organização, o número máximo de ligações de hidrogênio entre as moléculas são estabelecidas. Como o arranjo é formado de forma tridimensional com uma molécula cercada por 4 outras, nós temos um arranjo tetraédrico. Esse arranjo tetraédrico faz com que o gelo tenha, então, a água ordenada em um hexágono regular aberto, ou seja, essa organização leva a uma estrutura altamente organizada que tem espaços vazios. Esse espaço vazio, se eu considero neste modelo uma representação da rede cristalina da água pura. Então, se é água pura, significa que todas as moléculas estão envolvidas nas interações intermoleculares que formam esse arranjo. Agora, se eu estiver falando do arranjo cristalino, que é formado pela água, por exemplo, de torneira, existem compostos dissolvidos, íons dissolvidos, e aí eu vou considerar que, neste caso, o arranjo cristalino tem a mesma estrutura, o hexágono regular, com alguma interferência, dependendo do que está dissolvido na água, mas nesse caso os espaços que aqui na água pura seriam vazios, na água de torneira seriam espaços que teriam dentro desses espaços íons e moléculas, né? Bem, esse espaço vazio vai acarretar numa propriedade muito importante que a água apresenta, que é uma aparente anomalia quando a gente compara com outros tipos de solventes. Como vocês sabem, a formação deste arranjo de auto-organização para maximizar as ligações de hidrogênio gerando espaços vazios faz com que a água, quando vai para o estado sólido, tenha uma expansão de volume. Essa expansão de volume, então, faz com que a gente tenha a água no estado sólido com propriedades diferentes em relação à água no estado líquido. Que propriedade, né? Você sabe, então, que a densidade é a massa, é a relação que envolve a massa sobre o volume. Considerando que a água no estado sólido apresenta uma expansão de volume, o resultado disso é que a água no estado sólido tem uma densidade menor que a água no estado líquido. Com isso, né, e esse aumento de densidade, essa diminuição da densidade decorre do aumento do volume em função desse arranjo que tem esses espaços vazios, e a consequência disso é que vocês sabem, então, que a água no estado sólido tem menor densidade, então ela flutua em relação à água no estado líquido. Isso é uma propriedade bastante particular da água, porque normalmente a gente observa o contrário em relação aos outros solventes. A água é o único que apresenta esse comportamento, onde a densidade do estado sólido é menor que a densidade do composto no estado líquido. Essa propriedade da água é uma propriedade extremamente importante dentro da bioquímica, porque é essa propriedade onde a água no estado sólido ela apresenta esse comportamento onde a água, então, o gelo, né, flutua em relação à água líquida. Esse comportamento, ele é extremamente importante para que a gente entenda por que a vida pode se desenvolver, mesmo considerando que o planeta Terra já passou por várias eras glaciais. Quando analisamos as propriedades físicas da água, nós temos que a água tem uma propriedade específica, que é o calor específico, bastante elevado. O calor específico da água faz com que a água não sofra grandes variações de temperatura ao sofrer trocas de calor. Essa propriedade da água, de forma isolada, sem que apresentasse essa densidade, poderia ser um problema muito sério para o desenvolvimento da vida. Mas o alto calor específico associado a esse comportamento de densidade foi crucial para que a vida se desenvolvesse. Então, dentro do contexto bioquímico, além das propriedades físicas da água, a água tem uma importância muito grande. E pensando nas ligações de hidrogênio,
as ligações de hidrogênio então permitem então, que as moléculas biológicas possam interagir com o meio aquoso, que é o meio que compõe o meio intracelular e o meio extracelular. Já discutimos então que de forma média os seres vivos têm aproximadamente na sua composição 70% em água. Então, entender que as estruturas bioquímicas têm afinidade pelas moléculas de água permite que a gente entenda como a vida pode se desenvolver. Então, a água pode fazer ligações de hidrogênio entre si, mas a água também pode estabelecer ligações de hidrogênio com outros grupos funcionais presentes nas moléculas da bioquímica. Então, aqui nós temos, por exemplo, representada a ligação de hidrogênio, onde a molécula de água atua como doadora de ligação de hidrogênio com o grupo covalente polar de um álcool, de um grupo funcional de um álcool, que pode estar presente em qualquer biomolécula. E esse grupo funcional, então, da hidroxila, atuou como receptor de ligação de hidrogênio. Aqui, já na outra porção, considerando que o grupo álcool também tem uma ligação covalente polarizada, onde o dipolo apresenta um hidrogênio altamente polarizado. Nessa extremidade, o álcool foi o doador da ligação de hidrogênio e a água foi o receptor da ligação de hidrogênio. Esse comportamento também pode acontecer, por exemplo, com grupos que contêm as moléculas que contêm o grupo funcional carbonila, como os grupos de cetonas. Só que nesse caso, nas cetonas, não existem hidrogênios como polos positivos. Então, esse grupo atua apenas como receptor de ligação de hidrogênio com relação aos prótons presentes nas moléculas de água. No caso do grupo amino, também muito frequente nos sistemas biológicos, aqui nós temos uma situação onde o nitrogênio tem pares não ligantes, então poderia ser um receptor também de ligação de hidrogênio, mas aqui nessa representação é um doador, receptor de ligação de hidrogênio, desculpa, mas aqui ele está atuando, então, uma vez que essa ligação também é polarizada, ele está atuando como doador de ligação de hidrogênio para a água que está recebendo. Aqui um outro grupo funcional carbonílico, mas aqui uma carbonila de ácido carboxílico, onde nós temos os dois comportamentos. O oxigênio com pares não ligantes é um receptor de ligação de hidrogênio, por exemplo, com moléculas de água, e a hidroxila do grupo ácido carboxílico tem um hidrogênio ligado a elemento de alta eletronegatividade, um polo positivo, que permite que esse grupo também seja um doador de ligação de hidrogênio para a água. Essas interações aqui exemplificadas são interações que ocorrem entre a água e grupos funcionais que estão presentes em moléculas orgânicas, mostrando interações que podem permitir a solvatação desses grupos e permitir que a gente avalie a solubilidade desses grupos em meio aquoso, que é o assunto da próxima aula.